É bastante comum, ao pedirmos às pessoas para pensarem e citarem um exemplo de um patrimônio cultural, responderem essa pergunta usando um edifício ou uma área aberta, como uma praça, por exemplo. Principalmente nós que habitamos as cidades, nos movimentamos e elegemos uma boa parte de nossas referências, nos pautando naquilo que nos está próximo, seja por conta da dimensão espacial geográfica, seja pela dimensão estético-sensível, seja por fatores históricos e significados memoriais, simbólicos e culturais. Nesse contexto, a hegemonia dos elementos arquitetônicos como referências se dá de uma maneira que podemos pensar até bastante natural, tendo em vista que as diversas maneiras de habitarmos o mundo enquanto grupos sociais plurais e heterogêneos não se dão senão nos espaços, em nossas interações com os meios em que estamos, transformando-os e sendo transformados por eles no decorrer do tempo. Portanto, é nesses espaços que estabelecemos relações com tudo o que há, vivo e não vivo, e atribuímos valores e significados para o que usamos e produzimos individual e coletivamente e para aquilo que faz parte do nosso cotidiano. Nesse mês de agosto, em que no dia 17 foi comemorado o Dia Nacional do Patrimônio Histórico, trago aqui, a convite do Departamento de Cultura da Casa de Itália de Juiz de Fora, uma questão para refletirmos sobre essa ligação estreita entre arquitetura em geral e arquitetura como patrimônio cultural. Se aquilo que tomamos como referência é algo que de alguma ou de várias maneiras nos toca, nos afeta individual e coletivamente, e por isso se torna importante como presença, estamos falando então de alguma coisa ou de várias coisas que participam de nossas vidas e que podem não ser fruto direto do nosso trabalho especificamente, mas o são do trabalho de outros e que mesmo assim deles usufruímos. E esses outros, quaisquer outros, que produzem coisas que usamos cotidianamente, podem estar coexistindo conosco e produzindo nesse tempo presente, ou já tendo existido, tendo-nos relegado aquilo que fizeram em tempos passados. Usamos e significamos essas coisas mais novas, mas também usamos e significamos essas coisas mais velhas, e todas elas juntas contribuem para a continuidade das dinâmicas socioculturais de apropriação dos espaços pela coletividade para que continuem acontecendo como permanências não cristalizadas no tempo, mas que se transformam constantemente, assim como essas próprias coletividades. Sendo assim, passado e presente coexistem nos lugares através das materialidades, como são os edifícios e as áreas livres, por exemplo, mas também de imaterialidades, como são essas dinâmicas. Tudo isso junto como camadas de histórias que disparam memórias, percepções, sensações, emoções. Camadas essas que alguns autores chamam de palimpsesto, conceito diretamente ligado ao de paisagem. É partindo do princípio de que todos os lugares são constituídos por paisagens, ou seja, por movimentos de interações entre natureza e seres vivos se transformando reciprocamente o tempo todo, que não faz sentido pensarmos que apenas algumas cidades, alguns edifícios, algumas praças sejam históricas ou façam parte de determinados movimentos culturais e outros não. Todos os lugares são históricos e são marcados por suas próprias histórias, pois é exatamente o papel que representam enquanto memórias, significados e valores atribuídos por aqueles que os trazem e os mantêm em seus cotidianos que os tornam indispensáveis de serem presença, de serem considerados como importantes de serem preservados no tempo. Patrimônios culturais são presenças materiais e imateriais juntas, que transformam e referenciam nossa existência a partir de uma dialética passado-presente. Patrimônios culturais, como são muitos dos elementos arquitetônicos existentes, o são não só porque podem ser vistos, ocupados, tocados, mas porque congregam movimentos, fluxos, intensidades, promovem relações, compõem paisagens, possibilitam encontros e aprenderes,
enfim, se fazem presença constante nas vidas de cada uma e de cada um de nós. Ao contrário do que muitos ainda pensam, não é somente a excepcionalidade, a monumentalidade, a autoria ilustre que fazem de uma coisa um bem cultural, mas aquilo que ele representa e congrega local, regional, nacional ou universalmente para o viver e o habitar cotidiano humanos. Meu nome é Mônica Hollaender, sou juiz forana, arquiteta e urbanista, conservadora e restauradora de bens materiais imóveis e professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Juiz de Fora.